Olá, está começando no ar dessa sexta-feira. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação de todos os dias. Estamos aqui ao vivo de uma forma um pouquinho diferente. Hoje iremos ter entrevista exclusiva com o CEO da ISTV e também empresário economista Cláudio Fernando de Aguiar. E eu vou contar com a ajuda dos meus três amigos jornalistas que a gente já pode colocar na tela: Marcelo Barros, Leninha Vieira e Michele Pacheco. Boa tarde a todos. Nosso entrevistado está aí a caminho de vários compromissos, mas está dando um alô aí para a gente e participando dessa entrevista exclusiva que a gente até chegou a comentar aqui ontem no ar, na ISTV. Boa tarde a todos. Mas primeiro vou dar boa tarde para Cláudio Fernando Aguiar aí. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a todos, Litoral Sul, Litoral Norte, Baixada Santista, Ribeirão Preto, Minas Gerais, pessoal de Juiz de Fora. É muito bom poder passar do programa. Estou a 3 minutos do meu local de chegada e já vou parar o carro, mas estou aqui bem assessorado pelo pessoal da comunicação. É isso aí, tem que ter segurança no trânsito, né? Então a gente está aí hoje entrevistando Cláudio Fernando Aguiar sobre diversos assuntos e eu já vou começar com a minha primeira pergunta, Cláudio, que hoje a gente vai fazer uma mini coletiva aqui, então vai ser importante que a gente vai falar sobre assuntos importantes e também debater várias questões. Cláudio, a gente ficou sabendo de uma situação muito triste na cidade de Guarujá, violência urbana. Um médico ele foi morto depois de um assalto na praia do Perequê, e a gente sabe que esse assunto toca muito fundo em você, é algo pessoal. Eu gostaria que você comentasse sobre a alta nos números da violência urbana no estado de São Paulo, que só aumentam. Como é que você vê essa situação? Nós não temos, Gustavo, no estado de São Paulo, e eu falo estado de São Paulo porque é o estado onde ocorreu o crime, uma política de investigação. 92% dos crimes no Brasil possui solução efetiva da polícia. Não possui solução efetiva da polícia, 92%. Apenas 8% dos crimes, 8%, são solucionados. E desses 8% que os crimes são solucionados, a maioria desses crimes são réu confessos. Sabe, a pessoa que vai lá e mata o marido e vai lá e se entrega? Esse é o tipo de crime que a polícia costuma solucionar. Então não existe no estado de São Paulo um processo investigativo que leve as pessoas para a cadeia, né? Quando você fala de Europa, esse número chega em 63%, 65%, contra apenas 8%, incluindo crime de pessoas que são réu confesso. Então isso é um estímulo para a criminalidade. O criminoso ele se sente estimulado a poder cometer o crime porque ele sabe que, primeiro, o Estado não vai investigar. Segundo, se o Estado vier investigar, o Estado vier localizar o criminoso, ele não vai pagar, porque a legislação no país é uma legislação muito ruim. Ela é uma legislação pró-bandido. O bandido aqui ele sente a vontade em fazer o que ele quiser fazer, porque ele sabe que o tempo de cadeia dele é muito curto. E eu falei um termo no outro dia nas redes sociais, é um termo muito pesado, mas é o que realmente acontece. Os presídios são salões de festa, né? Então não existe uma forma de punir que o preso tenha medo de ser preso. E em decorrência disso, você vê lá que o Dr. Rodolfo, ele tomou 2 tiros no peito por causa de uma corrente de ouro. E aí você fica pensando, quanto vale uma vida? Uma bolsa? Uma corrente de ouro? E aí nós temos que chamar atenção para o outro lado. De quem foi que morreu? Foi o Estado que morreu? Foi o governador que morreu? Foi algum deputado que morreu? Não, porque quem morre é o cidadão comum. Quem morre somos nós, né? Que nós não temos segurança, que nós dependemos de andar na rua. Quem morre somos nós. Então, a minha visão sobre isso é que cabe a parte da população tentar dar solução a isso. E o que seria tentar dar solução a isso? Nós temos que ajudar através de imagens, nós temos que ajudar elegendo deputados que tenham compromisso com legislação mais dura. Se o cara tem 18 anos, 17 anos, 15 anos, é o caso desse rapaz de 17 anos, se com 17 anos ele pode ter uma arma e atirar em alguém, se ele pode estuprar alguém, por que ele não pode responder por isso? Então, sequer preso ele foi detido. Porque ele não pode ser preso porque ele é menor de idade. E aí, com 21 anos, 21,
Esse delinquente está na rua para poder estuprar, matar, tudo de novo. Porque essa é assim que manda a legislação. Então, já que o poder, o Estado, ele não tem competência para poder prender, investigar e julgar, que a população tem o poder de pelo menos votar em quem tem compromisso com a justiça, bem como ajudar a solucionar os crimes, com ceder imagens, com poder ajudar no sistema investigativo. Você sabe que eu sofri pouco mais de um ano e muitas vezes eu ia na porta do comércio, olha, a minha esposa passou um problema aqui com assalto, você pode me ajudar com a imagem? O cara falava assim para mim, não posso dar imagem porque senão o pessoal vem aqui e vai me fazer um mal. Mas não dando a imagem, é justamente dando essa impunidade ao bandido que ele volta e faz. Porque quando você começa a criminalizar, de repente acende uma luz no cara, pô, eu vou ser achado. Então é um verdadeiro absurdo o que aconteceu com o Dr. Rodolfo, um médico, e mesmo se não fosse médico, se ele tivesse qualquer outra profissão, nada daria o direito de alguém tirar a vida de ninguém, né? Gostaria de abrir aí para os meus amigos fazerem também perguntas para o Cláudio Fernando. Marcelo, a gente pode começar por você. Cláudio, é interessante aí o seu comentário, porque realmente é por aí mesmo, né? O que falta a impunidade é que ela acaba reinando sobre todos esses dados aí que você informou, que a impunidade é muito grande, então incentiva realmente a bandidagem, ela faz a conta, né? Eu vou cometer esse crime, o que vai acontecer comigo? Vai acontecer isso, vai demorar tanto tempo, talvez não dê em nada, então tudo isso acaba incentivando mesmo a bandidagem. Isso aí é uma coisa bem lógica, é o que acontece hoje realmente no país, né? Falta de legislação, acabar com a impunidade, levar a sério as coisas. Outro dia eu estava conversando com um amigo, ele comentou comigo assim, pô, a gente é réu primário, se a gente um momento tiver uma confusão aí, uma briga, a gente matar alguém, a gente é réu primário. Se a gente sair do flagrante, a gente não vai preso. Quer dizer, é um negócio meio que precisa atualizar tudo isso, né? Precisa ser levado mais a sério essa questão da legislação, né? Então, como o Cláudio disse, prestar atenção realmente em políticos que estão interessados em endurecer isso aí, né? Levar mais a sério. O camarada que faz a coisa errada, ele tem que saber que ele vai pagar por isso. Né? E não vai ser barato para ele, né? Então, o caminho é esse aí, não tem outro caminho. A gente fala de investigação, hoje a gente vê a Polícia Civil, eu não sei como é que está na capital, eu não acompanho, mas aqui no interior, no litoral, cidades pequenas, a Polícia Civil não tem equipamento nenhum, são viaturas velhas, você percebe que o policial civil está desanimado, você vai numa delegacia para, às vezes, registrar um boletim de ocorrência, isso acontece diariamente aqui no Vale do Ribeira, você vê o pessoal cansado, desanimado, desiludido, então precisa também incentivar a polícia, porque prender o bandido hoje e ver ele amanhã de novo, na mesma esquina, na mesma quebrada, ali, na mesma biqueira, o mesmo cara, isso aí a gente vê sempre, aí, o tempo todo, nos programas policiais, a gente está vendo isso. O polícia chega para enquadrar um vagabundo e olha para ele, pô, de novo aqui, eu te prendi semana passada, pô, você já está de novo aqui. Então, isso é complicado, né? Você atuar dessa forma. O policial também desanima, né? Desanima com certeza. Com certeza, Marcelo. Leninha, você gostaria de pontuar alguma questão? Esse tema, eu concordo com o que o falou, e reforço essa questão do sucateamento, né, do policiamento, né, da Polícia Civil, da Polícia Militar, das polícias em si. Eles faltam aqui na região, a prefeitura que tem que entrar com contas de luz, com contas de água, tudo isso também tem um efetivo menor, e também a questão que o Cláudio falou sobre o modelo das delegacias, né? Eu acho que é isso mesmo também. A gente deveria ter um modelo diferente, né, dessa delegacia e principalmente, acho que tudo isso passa pela questão da legislação. A gente precisa ter uma mudança enorme na legislação do país, porque ela é voltada para isso que acontece. Então, muitas vezes até a polícia quer fazer alguma coisa, quer investigar, mas é aquilo que o Marcelo acabou de colocar. É réu primário, volta, né?
ficar aqui outra vez. Então, essa questão do menor, tudo isso tem que ser muito discutido, e também o investimento nessa questão, eu acredito muito no investimento de oportunidades na educação, na cultura, no esporte, nesse tripé, é todo um conjunto, precisa ser feito um conjunto de ações para essa realidade possa ser mudada, né? Porque realmente é muito difícil passar por tudo isso que o Cláudio passou, pelo que esse médico, a família que esse médico está passando recentemente. Tantos outros, né? Dia, a cada hora, se a gente ligar em estatística, está morrendo gente aí dessa forma, e isso é muito ruim. Michele? Oi, Cláudio, todo mundo. Uma coisa que o Cláudio colocou com relação aos políticos, aqui em Minas tem uma estratégia que tem sido adotada pelos deputados federais e estaduais e que tem dado certo. Juiz de Fora, por exemplo, tem sido beneficiada com emendas parlamentares. O que acontece? O governo de Minas enfrenta uma crise política, uma crise econômica muito grande. Então, ele fez uma parceria com os deputados mineiros, foram feitas reuniões nesse sentido, então as viaturas têm sido compradas com o dinheiro de emendas parlamentares. Essas viaturas estão equipando a polícia militar, a polícia penitenciária, então esses recursos estão sendo aplicados no Estado em segurança pública. Eu sei que existem outras prioridades, mas a segurança pública, ela influencia em toda a qualidade de vida, a questão social, a questão econômica. E um outro detalhe, uma parceria, pelo menos aqui em Juiz de Fora, que tem dado certo entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, é a agilidade na busca das pessoas no flagrante, a ratificação dessas ocorrências e a média por aqui de crimes apurados pela Delegacia de Homicídios não desce de 90%. Então, quer dizer, os crimes estão sendo apurados, só que aí nós temos um outro problema que eu não sei se vocês têm por aí, que é a questão da reincidência. Então, muitas dessas pessoas que são presas e começam a cumprir penas, elas são beneficiadas pela justiça com saídas temporárias ou mesmo com relaxamento de prisão. E elas voltam para as ruas. Então, nós temos outros homicídios causados em função desses primeiros homicídios que foram investigados. Então, acaba virando uma bola de neve. Então, é uma questão complicada. E eu acho que essa questão política, ela pode ajudar. Essa parceria dos políticos com a segurança pública é imprescindível. Perfeito. Marcelo, eu gostaria que você fizesse a sua pergunta agora. A gente que agora já debateu segurança, eu gostaria que você iniciasse aí com uma rodada de perguntas para o Cláudio. Cláudio, meu amigo, Cláudio Fernando. Vamos falar de... A gente aqui no Vale do Ribeira, não tem 2 anos que a gente ganhou de presente um centro de detenção provisória, aqui nas margens da BR-116. Né? Esse centro de detenção provisória, ele é bem novinho, mas ele já ultrapassou até a sua capacidade de receber presos. Ele já está com superlotação. E a gente aqui na região já percebeu que o CDP, com a chegada dele, resolveu alguns problemas, porque as delegacias acabavam ficando com presos dentro da delegacia, que não tinha para onde ir, acabou resolvendo alguns problemas, mas se criou muitos problemas, né, nesse período. A apreensão de drogas aumentou muito, não é porque a polícia está atuando mais, é porque está aparecendo mais droga na região. Eu queria, o que você acha de ter um centro de detenção provisória numa região turística como a nossa, com tanta região assim mais afastada? Eu acho que caberia melhor a construção de um equipamento desse. Eu queria a sua opinião. Está certo a gente ter um CDP próximo das cidades principais aqui da região, todas elas turísticas, que dependem de ter um astral bom, né, de ter tranquilidade. Por que a pessoa quer vir aqui morar no Vale do Ribeira, quer visitar? Porque aqui é tranquilo, não tem violência. Agora, se a gente perder a tranquilidade e tiver um aumento na violência, a gente vai ter dificuldade até econômica, né, para sobreviver. Então, eu queria a sua opinião sobre isso, sobre a instalação de um CDP em uma área que depende do turismo, da tranquilidade para ela se desenvolver. Mas é a verdadeira irresponsabilidade, né, do Estado, bem como do gestor, de permitir que isso venha a acontecer. Aconteceu aí, agora está tentando acontecer também em São Vicente. E em São Vicente ainda ficou um pouco pior, porque é aquele que possui a saidinha diária, né, que é o pessoal
que trabalha durante o dia e volta durante a noite. Porque nós temos que ter a missão de tentar trazer de verdade esse indivíduo, apesar que eu não acredito que o cara que mate alguém por causa de uma corrente, uma pessoa que mate alguém por causa de uma bolsa, eu não acredito que haja ressocialização com esse tipo de indivíduo, né? Porque assim, é um problema gravíssimo. Por isso que em muitos países do mundo existe prisão perpétua. Não existe prisão perpétua porque o cara é legalzinho ou porque o Estado quer ter o cara para alimentar o cara a vida inteira. Não, porque não se acredita que um indivíduo que mate alguém, que dê 2 tiros no peito de alguém por causa de uma corrente, esse indivíduo um dia mereça voltar à sociedade. E dependendo do país que ele tiver, ele ainda paga com pena de morte. Porque não existe forma de você trazer a vítima de volta à situação anterior, à vida. Você não consegue explicar para uma criança por que o pai dela morreu. E isso vai gerar não só o prejuízo da vida de quem tomou os disparos, bem como dos seus parentes, que não terão aquela pessoa ali e o menor que vai crescer sem o pai, entre outras coisas. Aí quando você vê uma instância turística que recebe pessoas do estado, que tem a vocação turística, que os municípios eles vivem de vocação. Vou dar um exemplo. A Baixada Santista se criou quando o Brás Cubas foi lá e implantou o Porto de Santos. Inicialmente ele não pensou no Porto de Santos, ele pensou numa margem segura para ele poder colocar a caravela dele, de forma que ele tivesse que olhar para um lado e para o outro e não para as laterais, porque o contingente de pessoas embarcadas para poder fazer a segurança era pequeno. Então ele pegou uma região segura. No final acabou virando o maior porto da América Latina. Então a vocação portuária do Porto de Santos gerou o desenvolvimento. Você vai olhar o litoral norte, tem uma grande vocação do petróleo, existe plataforma da Petrobras, existe uma vocação turística muito forte. Você vai olhar Ribeirão Preto, é uma região de agropecuária. Você vai olhar Juiz de Fora, existe uma universidade em Juiz de Fora que tem mais de 20 mil alunos. Aí você pega uma região que tem uma vocação turística e você bota um centro de detenção provisória, com risco de fuga. Além disso, o trânsito que vai gerar hoje em dia é de dentro das cadeias que as maiores facções comandam todo o Estado. Não existe flor do campo lá, não tem pessoas boazinhas na cadeia. São bandidos. Isso vale ressaltar, são bandidos. Bandidos estão cumprindo a sua pena. Por que eles estão tendo pena? Porque eles cometeram uma infração. Por que não pegar? Nós temos hoje 645 cidades no estado de São Paulo. Vamos lá olhar Franco da Rocha. Franco da Rocha tem 9 centros de detenção, entre manicômios, prisões femininas e prisões masculinas. Franco da Rocha, a cidade nasceu para poder fazer esse tipo de trabalho. Franco da Rocha foi fundado em cima das pessoas que queriam trabalhar em presídios, alimentar o presídio. Era uma sede que não era construída, era terra para o lado direito, terra para o lado esquerdo e um monte de nada, próximo de São Paulo, e virou um centro de detenção. Hoje, você vai pegar Canané, Iguape, Ilha Comprida, Registro, você vai olhar que são cidades constituídas com vocações. Então você não vai conseguir mudar a vocação da cidade para centro de detenção de preso. Isso não vai acontecer, porque ela já está estabelecida qual é a sua vocação. E a partir daí tu vê que existe uma irresponsabilidade do Estado entre tanta cidade que só possui terra. Você pode levar isso para lá, eles querem colocar próximo da cidade, que é uma cidade habitada, trazendo risco para uma população que tentou buscar tranquilidade. Então tu vê que existe uma responsabilidade não só do governo estadual, quanto do governante, que deveria fazer, ele não tem a autoridade, mas ele tem a responsabilidade de fazer um movimento junto ao governo do estado, bem como a população, de forma que não receba esse tipo de centro de detenção na sua cidade, que já possui uma outra vocação que não tem ligação com a atividade prisional. Bom, Cláudio, até anotei aqui que você falou algo interessante sobre o poder público. Você acredita que o poder público falta em estimular as áreas importantes de algumas cidades do nosso país? Nós temos um problema sério sobre isso. Quando você vai olhar um centro de detenção provisória que fica instalado numa cidade turística, escuta o que eu estou falando. Tem ligação política. Tem interesse de construção, tem interesse de manutenção, tem interesse de fornecimento de alimentos,
tem interesse de todos os lados. E aí, isso aconteceu aí em Minas Gerais, né, Michele? Lá no de Cláudio. Lembra disso? Lá em Minas Gerais tem uma cidade chamada Cláudio. E aí, o Aécio Neves, o primo dele era o dono do terreno que tinha lá na cidade de Cláudio. E aí eles decidiram que o governo tinha que comprar as terras, bem como construir um aeroporto na cidade de Cláudio, lá nas terras do Aécio Neves. Sei que a Michele fica chateada quando a gente fala que o Aécio Neves fez coisa errada, mas quem está falando isso é a justiça, não sou eu, estou só reproduzindo, né? Então, é assim, se nenhum local outro poderia ter sido implantado o aeroporto, será que nenhuma terra outra, a não ser as terras do primo do Aécio Neves, né? Então, assim, a cidade de Cláudio, uma cidade linda, envolvida num crime absurdo, a cidade ficou conhecida por conta disso. Então, tu vê que por que vai colocar um sítio prisional no litoral sul, com vocação turística, né? Lá em Ubatuba tem o centro prisional, por exemplo. Por que tem que ter um centro prisional em Ubatuba, que é outra cidade turística? Então você vê que existem outras vocações. Caraguatatuba. Então, assim, tu vê que existem outras vocações. É um grande absurdo você vê que esse tipo de coisa acontece, e aí falta responsável do poder público, mas sobra interesse de membros do poder público. Cláudio, uma pergunta aqui rapidinho para você. O judiciário, ele tem que ser parceiro das Forças Armadas? Você acredita nisso? Das Forças Armadas? Não. Olha, nós temos no país, nós temos 3 poderes, que é o legislativo, formado pelos vereadores, deputados estaduais, deputados federais o executivo, que são os prefeitos, governadores, presidente da República e o Senado. Que o Senado ele não é do legislativo, ele faz parte do executivo. E nós temos o judiciário, que é a parte de legislação, bem como a interlocução do que pode e o que não pode, porque ele defende, né, a Constituição Federal de 88, ele é o guardião da legislação. Então, um fiscaliza, o outro executa e o outro vê se o que está fiscalizado e está executado está dentro daquilo que manda a legislação. É simples assim. Então, as Forças Armadas ela não é um poder, né? Então, você vai pegar lá o Robson lá, que trabalha em Juiz de Fora, ele tem certeza que as Forças Armadas é um poder. Mas não é um poder. As Forças Armadas ela é um braço do Legislativo, do Executivo e do Judiciário, onde ela tem que garantir segurança nacional voltado para as fronteiras. Porque quem faz a segurança estadual, a segurança de forma geral, é a Polícia Estadual. E quem cuida do patrimônio municipal é a Guarda Civil Metropolitana. Então, o que cabe ao Exército Brasileiro é guardar as fronteiras. Lógico, eu trabalhei no Exército Brasileiro durante 5 anos. O Exército Brasileiro ele é mais sucateado do que as delegacias civis do Brasil todo. Soluciona muito menos. Não precisaria nenhum tipo de guerra, nós teríamos êxito. Porque o Exército Brasileiro, em muitos dos casos, virou o cabide de emprego. Não é possível que um general tenha que ganhar 30 mil reais para poder coordenar a tropa, para poder pintar a guia, que é a função do Exército hoje no Brasil, tomar conta do patrimônio militar. Então eu trabalhei no Exército, eu achava que ia pilotar helicóptero, ia pilotar tanque de guerra. Não, lá o coronel fiscaliza o major, que fiscaliza o capitão, que fiscaliza o tenente, que vai orientar o sargento a mandar o soldado a pintar a guia e cortar a grama. Essa que é a função do negócio todo. Mas virou um ato político. Virou um ato totalmente político. São então 100 mil militares, né, das Forças Armadas, e virou um ato político. Então por isso que cria essa questão do apoio, do não apoio. Mas não existe isso. Quando você vai olhar na prática, a gente não tem a salvaguarda do país, porque nós não temos um exército que precisa defender qualquer tipo de coisa, porque a própria Amazônia já foi entregue para o exército americano, né? E para o exército francês. Ele gosta de uma polêmica, gente. Ele gosta de uma polêmica.
Agora a gente segue com a Leninha, porque acredito que ela tem umas perguntas mais voltadas para a carreira do Cláudio como empresário, correto, Leninha? Isso, queria falar um pouquinho sobre economia, queria que ele falasse um pouquinho sobre economia. Na verdade, assim, queria que você falasse, Cláudio, sobre como as famílias brasileiras, como economista, como professor de economia, como as famílias brasileiras podem, nesse momento atual que a gente está vivendo, fazer um bom gerenciamento do orçamento, né, do orçamento financeiro e do poder, já que o poder de compra a cada dia diminui mais para essas famílias. Queria que falasse um pouquinho sobre isso, se é Exatamente. possível. Leninha, o tema é ótimo. O tema é um tema que eu gosto, porque na perícia, na economia e na avaliação, nós temos aí os juros como o maior vilão de tudo que acontece no Brasil. As pessoas não têm noção do quanto os juros ele é danoso. E aí como é que você começa a diagnosticar se o quanto ele é danoso? Quando você faz comparativos, isso é muito importante, com outros países que possuem juros menores. Vou dar um exemplo, os Estados Unidos tem em torno de 1,5% de juros ao ano. E lá, qualquer coisa acima de 1% ao ano é algo absurdo para eles. E aí você vai... Outro dia eu estava no Brooklyn e eu falava assim, nossa, eu vou lá no Brooklyn, o Brooklyn deve ser uma coisa, né, feia, deve ser uma comunidade, deve ser perigoso. Quando eu cheguei no Brooklyn, em Nova York, eu tomei um susto porque o bairro era tudo organizado, o bairro limpo, tudo pavimentado, tudo bem construído. E eu falei assim, meu, eu assisto na ISTV, ou Todo Mundo Odeia o Chris, e não era aquele Brooklyn que eu esperava, né? E aí no final das contas, o que a gente descobre? Que os juros no Brasil, que todas as formas que... Vamos tentar imaginar, todo mundo possui um cartão de crédito. Se você atrasar o cartão de crédito, 18% ao mês. Ah, mas é só não atrasar. O Brasil, ele quebra uma vez a cada 5 anos. Ele quebra. Aí, se você tem um carro, ele é financiado. Se você tem uma casa, ele é financiada. Quando você liga a televisão, Casas Bahia, Marabras, ninguém fala nada disso. Tudo é financiado. Então, quando você encontra, no Brasil, 18% de juros no cartão de crédito, 8% no cheque especial, 4% no empréstimo direto. Como é que esse país cresce? E por que isso acontece? Ainda volto lá à crítica política. Porque existe uma legislação no Brasil que permite a cobrança de juros sobre juros, e bem como não existe nenhuma normatização que tente prender os juros numa base que a população possa ter acesso. Por quê? E aí todo mundo que está aqui participando aqui, os 5, entende disso porque é da nossa idade, é do nosso tempo. O telespectador talvez não. Sempre ouvimos falar que o Brasil é o país de banqueiros. Alguém conhece algum banqueiro deputado federal, deputado estadual, governador, senador, presidente? Não, é país do banqueiro porque o banqueiro ele tem liberdade para cobrar a quantidade de juros, remunerar os juros dos juros da forma que ele quiser, de forma livre. Eu tive a oportunidade de fazer um curso livre em Harvard em 2013, e aí os americanos me falavam assim, é verdade que lá no Brasil vocês financiam um carro em 60 parcelas? É verdade que vocês financiam casa em 30 anos? E o sonho de todo americano é vir para o Brasil montar finanças. Porque sabe que a população necessita do crédito para poder desenvolver, e aqui a gente pode aplicar com juros o que a gente quiser fazer. Aqui o formato dos juros é coisa louca, você faz como você quiser. Cobra o percentual que você quiser, multiplica da forma que você quiser, que não dá em nada. E aí a população, ela fica refém de um sistema financeiro que só possui 6 grandes bancos no país, uma vergonha, 6 grandes bancos. Na Europa tem mais de 300 grandes bancos. Nos Estados Unidos, mais de 200 grandes bancos. E aqui nós temos apenas 6 grandes bancos, onde a população é escrava do sistema bancário, bem como do sistema da cobrança de impostos, porque é o segundo país que mais cobra impostos no mundo. Por isso que nós temos tantas comunidades, nós temos tantas pessoas em situação de risco, porque o dinheiro que você ganha, ele não é o suficiente para poder pagar os juros da sua casa, os juros do seu carro, os juros do seu cartão de crédito. Então, a população ela tem que se ater a não fazer crédito com o banco, porque o país não está preparado para poder emprestar dinheiro. Leninha, eu sei que você tem mais uma pergunta, né?
Isso, eu queria que ele falasse essa questão da economia voltada para a relação aqui do Covid. Como a gente consegue retomar a economia aliando os cuidados dessa pandemia que ainda estamos enfrentando, e se você acredita na terceira onda com a chegada da variante Delta? A variante Delta é um problemaço, né? Eu tenho acompanhado a crise da variante Delta. Ela tem reinfectado pessoas já vacinadas. E aí, nós temos dois problemas. Temos que fazer uma análise ampla. Na economia, ela tem que ser macro, porque se você olhar no micro, você quebra. Pegar dinheiro de banco vai te gerar um grande problema, porque o banco ele vai praticamente te degolar, porque o banco é feito para poder te escravizar. Quando você tem recurso financeiro para poder comprar à vista, e isso aí nós temos um percentual na população em torno de 30%, que são os milionários, e esses milionários, de forma direta e indireta, eles geram emprego para os outros 70%, mais o Estado, através do funcionalismo público. Quando fica com medo de investir em alguma coisa e você tem cash para poder fazer isso à vista, e você espera que a pandemia acabe, para você colocar o dinheiro no mercado, você quebra a economia, às vezes porque você deixa de gerar emprego. Aquele emprego, porque o dinheiro está interligado, né? Nós 5 aqui nós estamos interligados. O Gustavo ele saiu do Guarujá e ele foi lá para Juiz de Fora, ele pegou um ônibus. A empresa de ônibus pegou o dinheiro do Gustavo e pagou o salário do motorista. O motorista, quando ele chegou lá em Juiz de Fora, ele pegou o salário dele e comprou o queijo lá no mercado municipal de Juiz de Fora. O cara que vendeu o queijo no mercado de Juiz de Fora, eu falei, colocou um anúncio na ISTV que pagou a Michele. A Michele pegou o dinheiro e pagou a Leninha, que é jornalista. A jornalista pegou o dinheiro e foi lá no Cláudio consultar, fazer uma consultoria jurídica, para o Cláudio poder processar o banco que pegou o dinheiro dela. E eu fui lá em Canané comer ostra com o Marcelo e deixei o dinheiro que a Leninha deu para mim lá com o Marcelo para poder comer. Mas o dinheiro veio lá do Gustavo, que comprou a primeira passagem. Então, quando você fecha o comércio, o dinheiro não gira. Quando o dinheiro não gira, todo mundo sofre. Então, a sabedoria de poder utilizar o dinheiro próprio, investir o dinheiro em alguma coisa que dê retorno para que esse dinheiro possa circular e que não gere juros para o banco, é o que dá prosperidade ao país. E como é que os países antigos, os milenares fazem? Vou dar um exemplo sobre isso. Você vai lá nos Estados Unidos, o americano ele usa Nike, o americano ele usa iPhone, ok? O americano ele compra Chrysler, Ford. Mas se você for lá em Tóquio agora nas Olimpíadas, acompanhar as Olimpíadas, o governo japonês orienta o governo a comprar Samsung, porque o telefone com o dinheiro fica lá, a comprar Mitsubishi, a comprar Suzuki, a comprar o tênis da marca dele. Então, quando você valoriza a sua marca, quando você investe no seu país, quando você cria produtos, que esses produtos eles tenham qualidades a ponto de ultrapassar fronteiras. E o que significa ultrapassar fronteiras? Eu ir lá no litoral, lá em Caraguatatuba, para poder tomar um refrigerante. Eu saí da minha, você foi gastar na sua. Por que eu fui gastar na sua? O que foi que fez você me importar para a sua cidade e a minha cidade não conseguir entender que eu fui exportado para gastar na sua cidade? É essa divisa que traz riqueza. De forma geral, os municípios competem entre si. Mas juntos, nós temos que competir para que as pessoas tenham orgulho de ir até o Nordeste e não de ir até Nova York. No entanto, hoje está mais barato ir para Nova York do que ir para o Nordeste, porque não existe uma política de importação de dinheiro, de importação de turista, que seria o ideal. Então, fazer esse equilíbrio, onde o coronavírus não fecha o comércio, porque você fechou o comércio e você vai no banco buscar dinheiro. Porque você não vai permitir, você não vai se permitir quebrar. Só quando chega no banco, você quer na boca do lobo, porque o banco ele vai te esmagar. Então, entender que tem Covid, entender que tem a variante Delta, mas o uso do álcool em gel, o uso da máscara e principalmente, se você puder investir, gaste na sua cidade, invista no comércio local, porque é isso que vai gerar emprego e é isso que vai manter as pessoas vivas. Gerar desenvolvimento
através do cuidado. É isso que vai gerar riqueza e é isso que vai dar prosperidade novamente para o país. Cláudio, só uma pergunta aqui. Você acredita que os brasileiros conseguiram se virar bem nessa época de pandemia? A gente conversou muito lá no início que as pessoas tinham que ter criatividade para se virar nessa época. Você acredita que o brasileiro conseguiu se virar bem? Eu acho que o brasileiro não se virou bem. Morreu mais de 500 mil de pessoas. Então, quando você vai analisar, nós tivemos no país uma rivalidade. O brasileiro se preocupou mais em discutir se enterrando caixões vazios com pedra, lembra disso? Que lá no começo, tudo é coronavírus, todo mundo morre de coronavírus, possível, estão enterrando caixão com pedra, e o brasileiro é o povo que mais viraliza fake news no mundo. Ninguém ganha da gente nesse sentido. A gente dissemina fake news e vírus de computador, nós somos campeões nisso. Então, criou-se uma questão de política que não deveria ter vindo para a área da saúde. E essa rivalidade política criou uma suspensão se o coronavírus existia, se não existia, se era real, se não era real. E esse problema foi um problema que matou muitas pessoas. Eu duvido alguém em território nacional falar que não conhece alguém que morreu de Covid. Então, eu conheci muitas pessoas que morreram de Covid. Inclusive, o pai de um aluno meu, ele morreu de Covid enquanto o filho dele fazia propaganda no Facebook, dizendo que era uma invenção comunista, uma invenção da esquerda, o Covid, e que a Globo estava dizendo que as pessoas estavam morrendo, e o pai dele acreditou nisso, e ele teve que enterrar o pai, para entender que as invenções, elas matam. Né? Então, eu acho que o Brasil foi o povo que menos enxergou o coronavírus como, de fato, um vírus. Independente se ele é de laboratório, se ele não é, ele mata. Ele mata. Isso aí é um ponto que ninguém vai discutir mais. Ele mata. Então, morreu muita gente por questões de discussões ideológicas. E aí, o que é esquerda e o que é direita quando é a sua vida que está... Quando é a vida da sua mãe, a vida do seu pai, a vida do seu filho. Quantas pessoas mais nós teremos que perder para entender que primeiro você tem que cuidar da sua família? Então, e aí é um problema que nós temos, nós precisamos de um herói. Né? O Collor já foi nosso herói, o Lula já foi nosso herói, o Bolsonaro hoje é o nosso herói, o Dória já foi o nosso herói, que é o cara que não era político, era empresário. Então, isso é do brasileiro, ele precisa de um herói. Só que no dia que a gente entender que político ele tem que ser fiscalizado e não idolatrado, a gente vai construir um país melhor. Só que isso aí envolve educação, isso envolve acesso à informação, isso envolve um monte de coisas que não se faz do dia para a noite. Em 1980, o Japão era um país de terceiro mundo. Eles decidiram investir 70% do PIB em educação. Hoje é um país de primeiro mundo. Isso aconteceu quando ele virou um país do mundo, era 1990. Então eles ficaram uma década inteira investindo em informação, em educação, em capacitação. Então se tornou um país próspero, um país rico, que exporta produtos para o mundo inteiro. E é um país que poucas pessoas morreram. Olha lá, o Medina foi lá e se recusou a tomar a vacina para poder entrar no campeonato. Ele foi vetado na outra competição. Não se brinca de eu vacino ou não vacino, ou isso me faz mal, isso faz bem. Não se brinca. Muitas vezes, se eu brincar e eu perder a minha vida, bacana. O problema é se eu brincar e eu matar a minha avó, eu matar a minha mãe ou eu matar um filho. Então, o que faltou no Brasil foi esse cuidado de entender que independente da sua bandeira partidária, e eu não estou falando que A é bom, ou que B é ruim, ou que B é ruim e que A é bom. Eu estou falando que com saúde não se brinca e faltou uma estrutura educacional no país para que tivéssemos mais consciência de como lidar com uma pandemia. E o país não soube lidar com isso. Lembrar
vidas, né? Isso também é importante a gente lembrar aqui. Todos os meus amigos aí de jornalismo da nossa equipe já pelo menos se vacinaram com uma dose, Cláudio Fernando também, eu também já com 2 doses, então você que está nos assistindo aí não precisa ter medo, estamos todos vivos aqui e ninguém virou jacaré, tá bom? Agora a gente vai para a Michele Pacheco, também está em Juiz de Fora, como eu. Michele, qual que é a sua pergunta? Cláudio, eu vou te pedir para voltar um pouquinho na questão da economia ainda. Como você falou muito dos juros, eu queria que você falasse um pouquinho dos impostos. Ontem a gente estava brincando, o Gustavo vai fazer um pedido a você, assim que ele voltar para casa, ele vai pedir para você quadruplicar o salário dele, porque ele quer comprar um carro elétrico, e aqui no Brasil o carro elétrico é inacessível para nós jornalistas. Então eu queria que você falasse um pouquinho do impacto, da quantidade e dos valores dos impostos cobrados aqui no Brasil na nossa qualidade de vida. E tudo aquilo que os brasileiros poderiam fazer, como os americanos fazem em termos de consumo consciente e que a gente é impedido pela essa quantidade de impostos. Exatamente, Michele, você falou algo muito importante, porque tu vê, né, você vai na França foi discutido que a partir de 2030 não se pode mais fabricar carros a combustão, ou seja, com combustíveis fósseis, né? Nenhum tipo de meio que venha da natureza vai poder gerar o movimento de carros. Na Alemanha, o prazo é o mesmo. Nos Estados Unidos, 2040. Enquanto no Brasil, não. No Brasil, para você poder importar um carro elétrico, que nós temos problema de poluição, está aí o aquecimento global. Essa que loucura. Nós temos 47 graus no Canadá. Enquanto isso, em torno de 40 cidades no Brasil passaram a nevar. Então, como é que pode o Canadá pegando fogo com calor, enquanto o Brasil está congelando com frio? É óbvio que isso é uma ação do aquecimento global. E o que gera mais prejuízo no aquecimento global são os combustíveis fósseis. Então, e aí isso é um dos problemas. O segundo problema é o custo. O custo da gasolina está nas alturas. O valor da gasolina hoje, ele é cotado pelo barril internacional do dólar, preço do barril do dólar internacional, que é através de dólar. Só que o salário mínimo, ele não é cotado pelo salário mínimo internacional. Um americano ganha $2.400 de salário mínimo, isso representa uns 12 mil reais, e lá ninguém ganha salário mínimo. Ninguém. Né? Lá a minoria ganha salário mínimo. Aqui no Brasil, o salário mínimo próximo de R$1.200 e quase todo mundo ganha. Então, quando você tem uma política onde a gasolina ela aumenta de acordo com o barril internacional, mas o salário mínimo ele não ocorre de acordo com o salário mínimo internacional, você gera um mega problema financeiro, transforma as pessoas mais pobres. E aí você vai lá e você barra a fronteira, colocando o imposto do carro elétrico a 60%, impossibilitando que pessoas como nós, pessoas humildes, classe D, C, B, consumam um tipo de carro desse, porque um carro elétrico hoje está próximo de R$200 mil, o mais em conta. E aí você vai lá e barra. Então você transforma a população mais pobre, porque você obriga o cara a abastecer com gasolina, e depois disso, você ainda gera um problema de aquecimento global, porque o combustível fóssil, ele não é bom para a natureza. O que é bom para eles é entender que a Petrobras tem que faturar. E isso aí tem que acontecer. A Petrobras tem que faturar, porque a Petrobras tem acionista, porque a Petrobras tem 50 mil funcionários que dependem de ganhar R$25 mil por mês para trabalhar terça, quarta e quinta, ter direito a 6 abonadas por ano, 2 férias. Então você não consegue compreender por que a gente fala tanto em direita e esquerda. A gente pede um país capitalista, quando muitas vezes as estatais, o protecionismo do governo federal, não permitindo que uma empresa boa, que tenha concorrência, entre no mercado e esmague ela, que é assim que você faz quando você tarifa o carro elétrico 30%, isso é protecionismo ao mercado incompetente. Porque a Petrobras ela tinha que estar preocupada em gerar energia renovável, não é em tirar petróleo do fundo do mar. Ok? Isso aí já passou. Isso aí é passado, isso aí é de 1950.
55, Getúlio Vargas, outro tipo de pensamento. Hoje em dia o carro tem que ser elétrico de fato. Eles vão lá, eles tarifam de uma forma que o carro elétrico não entre, de forma que você continue consumindo gasolina, e aí você tem que manter uma estatal, que é o objetivo final de um governo de direita com ações de esquerda, e eu não falo desse governo, eu falo de todos os governos que passaram pelo Palácio do Planalto. Todos, sem exceção de nenhum. Todos os governos trabalham dessa forma, enquanto isso a população fica mais pobre, o meio ambiente fica mais pobre e a gente não tem acesso a coisas básicas. Então é muito ruim quando você fala em carga tributária sobre isso. E ainda assim, você vê, nós temos carros fabricados no Brasil, que eles não pagam impostos para ser exportados para a Argentina. A Argentina ele anda com um carro brasileiro, com 1/3 do preço do carro brasileiro, o carro fabricado aqui, enquanto o brasileiro tem que pagar lá a tarifa do carro. No Brasil, a tarifa de imposto fica em torno de 40%, porque nós temos um judiciário muito caro, nós temos um legislativo muito caro e nós temos um executivo muito caro. É isso que tem que ser dito. O Brasil tem 210 milhões de habitantes com 513 deputados federais. 513! Contra os Estados Unidos com 400 mil habitantes e 208 deputados federais. Então, para que eu preciso de tanta gente? Um gabinete custa 1,5 milhão por mês. Então, nós temos contas erradas, onde todo mundo trabalha para poder beneficiar meia dúzia. E como é que isso é feito? Através de cobrança de impostos. E aí a gente gera uma vida diferente, um meio ambiente diferente e uma postura do... Então, essa posse, né? E isso que eu estou fazendo é uma crítica positiva, porque eu gosto do presidente. Mas essa posse feita com a caneta BIC saiu muito caro. Né? Então, eu acho que tem que ser revisto essa posição. Só que nunca, eu acho, não vou dizer que nunca é muito tempo, mas durante muitos anos e muitos anos não conseguiremos rever isso, porque toda vez quando chega na época da eleição, a gente inventa um grande tabu. Né? Em 2018, nós inventamos a esquerda e a direita. Vou falar aqui de São Paulo, por exemplo. O Dória, ele fez uma péssima gestão em São Paulo. Inclusive, ele foi disputar o governo do estado prometendo que não abandonaria a cidade de São Paulo, e ele só venceu as eleições porque ele colocou o fenômeno do Bolso Dória, temos que acabar com a esquerda, estando dentro do PSDB. Imagina, o PSDB falando que nós temos que acabar com a esquerda. Entendeu? Assim, não tem sentido. E a próxima pauta do ano que vem é se o voto é de papel ou se o voto é digital, enquanto a população fica levantando bandeira, se o voto é de papel ou se o voto é digital, do lado de lá, ó, 513 deputados, 81 senadores, 30 ministros, milhões de deputados estaduais, vão passando, que nem falou lá o ministro do meio ambiente, a boiada vai passando e deixa que a população ficar discutindo se o voto é impresso ou se o voto é digital. Seguindo aí nessa questão do meio ambiente, eu sei que a Michele tem só mais uma pergunta. Michele, eu vou pedir para você ser bem rápido aqui, porque a comunicação do Cláudio Fernando pediu para a gente ser bem rapidinho, porque ele tem um compromisso. Então, vou pedir para ser bem rapidinho, e eu sei que o Cláudio vai também responder rápido, porque ali a equipe dele está ali aqui em cima de mim. Cláudio, de 8% a 10%, essa é a estimativa, né, das emissões de gases que causam efeito estufa, vem do desperdício de alimentos. Eu queria saber a sua opinião com relação a isso. É possível implementar no Brasil, na nossa realidade hoje, de falta de educação nesse sentido, estratégias para mudar essa realidade? Muito bom. Michele, o meu projeto de mestrado ele fala sobre isso, que é a reutilização não, a doação dos alimentos de Richaud para a população mais carente através de associações. A refeição de Richaud é nutritiva, ela está ali à disposição, o restaurante fecha 15 horas, 16 horas, ela vai integralmente para o lixo porque a legislação entendia que esse alimento não poderia ser doado, sendo que ele estava sendo vendido há minutos atrás. E aí o meu projeto de mestrado, que eu comecei no segundo semestre de 2017, ele interpretou
que ao menos a refeição do Richoh deveria ser doada. E isso deu muito certo, porque